Vamos lá, vamos iniciar mais uma live nessa noite. Seja bem-vindo. Você que está conosco aqui participando, assistindo, seja agora ao vivo, seja posteriormente. Que alegria receber vocês aqui nessa noite. Enquanto vai entrando aí a galera para participar conosco aqui, quero te convidar. Clica no aviãozinho, manda para os seus contatos, seus amigos, que hoje vai ser incrível. Conteúdo bacana, tema novo, companheiro palestrando aqui. Vou dividir esse momento aí com meu grande amigo Patrick Vilela e vai ser um momento muito bacana. Então, vamos curtindo aí uma musiquinha, né? I can only imagine, né? Eu só posso imaginar. Imagine aí, né? Como seria um mundo onde as pessoas contribuíssem mais umas com as outras, onde cada um se preocupasse um pouco mais com aquelas pessoas que estão à sua volta, se preocupasse um pouco mais com aquilo que acontece próximo a você, se preocupasse mais em contribuir para o crescimento de todos. É isso que nós temos feito nesses dias, é isso que nós temos repartido nessas lives. Aquilo que tem chegado para nós como conteúdo e o que tem mudado a nossa vida, o que tem transformado a nossa história, o que tem influenciado a nossa jornada e o quanto que isso tem sido rico, né? Então, imagine você, né? Eu posso imaginar você fazendo isso com seus amigos, posso imaginar você fazendo isso com seus vizinhos, posso imaginar você fazendo isso com seus colegas de trabalho. Compartilhe aquilo que de melhor há dentro de você. Então vamos lá, enquanto a galera vai entrando aí, clica nesse aviãozinho, manda os seus contatos. Eu vou mandar aqui para os meus, tá? Vou chamar aqui 30 pessoas. Vou mandar para 30 contatos. Aquela galera que está com a bolinha verde aí, que está online principalmente, chama para vir participar, para vir ouvir. Com certeza alguma coisa vai fazer sentido para vocês e para essas pessoas. Temos nos preocupado em compartilhar conteúdos que de fato façam a diferença, que de fato façam sentido para a vida de vocês. Então gostou? Compartilha. Conhece alguém que precisa ouvir aquilo que a gente vai falar aqui nessa noite de hoje? Então envia para ele. Depois dessa live nós vamos disponibilizar esse conteúdo também no meu canal do YouTube, também no Facebook, vai estar aqui no Instagram gravado também. Não tem desculpa para não assistir. Se você quer transformar a sua vida, se você quer mudar a sua carreira, se você quer crescer, se você deseja ter sucesso, não encontre empecilhos para justificar não fazer, para justificar não buscar o conhecimento, para justificar não transformar a sua própria vida. Invista em você. Aquilo que você investe na sua carreira, você leva consigo mesmo. Não fica na organização onde você está. Você vai levando para onde quer que você vá. Isso vai impactar a sua carreira profissional, isso vai impactar a sua vida pessoal. Imagina só se você der sequência, der continuidade nesse processo de transformação da sua vida. Então vamos lá, não deixa para depois, o dia de transformar é hoje. Esse tempo se chama agora. Então vamos lá, vamos chamando essa galera para participar, que eu vou aqui convidar o meu amigo Patrick Vilela, topou esse super desafio, aceitou aquele desafio convite, né? Que eu tenho falado aqui nessas lives. E aí, vamos participar comigo? Entra ao vivo, participa, traz aquilo que você quer compartilhar. Então eu falei assim, olha, apresenta aí um conteúdo que você quer falar e vamos nessa vibe aí, vamos nesse processo de compartilhamento. E tá aí o Patrick, trouxe aí uma visão sobre accountability. O que é isso? Pelo amor de Deus, o que isso representa, o que isso significa? Será que a gente sabe realmente o que significa isso? Será que a gente sabe o que está à nossa volta? Será que é coisas no nosso dia a dia? Ou são coisas estranhas chegando aos nossos ouvidos agora? Então, não vou entrar no tema ainda, mas vou chamar aqui o meu colega para participar conosco e para trazer esse conteúdo aí para repartir com você. Enquanto isso, fica à vontade, né? Esteja aí à vontade entre nós e fica livre também para convidar aí as pessoas que você acha que precisa participar desse momento, que precisa ouvir. Vamos lá, deixa eu ver se eu encontro ele aqui.
Boa noite, galera. Boa noite, meu amigo Yuri. Senti sua falta na semana passada. Seja bem-vindo, meu garoto. Boa noite à galera que trabalha conosco, Seleguim, Marcelo, meu pai, minha digníssima esposa. Cadê aqui o Patrick? Deve ter tido algum probleminha na conexão aí. Vamos esperar ele. Beleza, galera. E aí, quem participou da live passada? O que nós trouxemos de compartilhamento aqui nesse dia? Tem feito sentido para vocês, galera, aquilo que a gente tem compartilhado? Enquanto o Patrick aparece aí, quero reforçar aí o convite, né, para você se inscrever no meu canal no YouTube. Então você pode procurar aí R Capucho 10, se inscreve lá, ativa o sininho, você vai receber as notificações toda vez que um vídeo for postado ali, for publicado, tá bom? Deixa eu só ver aqui se o Patrick já tá entrando aqui. Vamos lá, Patrick. Tá aqui, meu garoto. Vamos ouvir esse camarada nessa noite. Tá na área, se derrubar é pênalti. Boa noite, pessoal. Tudo bom, Rogério? Obrigado pelo Boa excelente noite. convite. Tá aqui dividindo esse palco aqui contigo, onde já passou tanta gente boa. Para mim é um prazer incomensurável. Que maravilha. Seja muito bem-vinda. Bem-vindo. Tá dando um pouquinho de eco aí. Não sei se é o meu fone aqui de ouvido. Tá ruim ainda? Oi. Tá me ouvindo bem? Não, ele tá só retornando a minha voz aí. O som tá saindo pelo seu fone. Sim, assim, eu te ouço. Mas agora não sei se você me ouve bem, né? Deixa eu tentar aqui. Não, eu tô te ouvindo perfeitamente. É porque quando eu falo, eu tô me ouvindo também. Não sei se as pessoas estão ouvindo duplicado aí. Dá um sinal aí pra nós, galera. Vocês estão ouvindo? Tem. Enquanto isso, vamos estar chegando aí. Vai convidando mais gente, clica no coraçãozinho aí. Maravilha. Você me ouve bem, né? Sim, tô te ouvindo bem. Meu pai respondeu aqui e disse que não está ouvindo eco, não. Só eu que estou ouvindo. Então, não é isso que vai atrapalhar o que nós temos para hoje. Ótimo. Se tá de boa, vamos em frente. Beleza? Ótimo. Obrigado pelo retorno aí, galera. Patrick, gostei da camisa verde, viu? Ó. Alviverde. Show de bola. Verde da esperança. Isso aí, maravilha. Vamos lá, Patrick, então se apresenta para essa galera aí. Ótimo. Diz aí quem é o Patrick, o que o Patrick faz, qual é a formação. Diz aí para a galera. Bom, Rogério, eu sou administrador de formação, tenho especialização em engenharia de produção e gestão da qualidade. Me formei recente, né, nesse curso de MBA, já tem 2 anos. Tenho uma larga experiência na área de processos, trabalho desde 2010 nessa área. Atualmente estou como supervisor de engenharia na Grandene e vários cursos também de formação na área de melhoria de processos, Lean, Six Sigma, e um eterno entusiasta da mudança, eterno aprendiz aí dos processos de melhoria, extremamente apaixonado pelo que eu faço. Sou casado, tenho 29 anos, ainda não tenho filhos, tenho um cachorro que é quase como um filho, dá muito trabalho, é um estágio para isso. Mas é isso, Rogério. Na minha vida pessoal, eu posso dizer que um dos princípios que nortearam o meu desenvolvimento profissional está muito associado com a accountability. E a gente hoje vai bater um papo desse termo que para muitos pode ser novidade, mas é um termo que já é bastante conhecido e difundido. Mas poucas pessoas ainda têm dificuldade de entender e praticar isso na vida no dia a dia. Legal. Primeiro, obrigado por topar o convite, o desafio aí. O cavalo encilhado muitas vezes não passa a segunda vez e o bicho passou perto de você e você pulou em cima e agarrou nele. É isso aí, é uma experiência bastante desafiadora fazer uma live, viu, Rogério? Já fiz outras lives, né? Mas sempre é um desafio ficar de frente com o público, colocar todo
para fora. Às vezes o que você sabe dividir é uma prática muito nobre. Por isso que eu comprei essa ideia e eu sou a par e a favor de você sempre estar continuando com esses eventos, porque sempre, né, sempre você está trazendo pessoas muito boas aqui para poder dividir aqui o conhecimento. Isso está trazendo uma bagagem muito boa para quem está te ouvindo e te assistindo, teu público. Maravilha. Com alegria que eu tenho feito isso e vamos seguir em frente toda quinta-feira, 8h30 da noite. Espero vocês aí. Vai chamando a galera para assistir também ou compartilha para assistir depois. Ótimo. Mas beleza, Patrick. Então vamos lá. O que é então a accountability? A accountability, Rogério, na essência, não tem uma tradução específica. Se você for buscar um dicionário em inglês e procurar essa palavra, assim como a palavra saudade, ela tem várias referências, mais de 23 significados. Só que, do ponto de vista contábil, é uma prestação de conta, transparência. Empresas de capital aberto, elas sempre estão desenvolvendo e dispondo para o público o resultado das suas ações e como é que foi o período do exercício delas, para acionistas comprarem ou venderem as ações. Agora, do ponto de vista pessoal, o accountability está sendo muito desenvolvido, principalmente desde 2010. É uma vertente que traz um conceito de pensar e agir como dono. É uma virtude moral para propor excelentes resultados. Então, pensando nesse conceito, Rogério, é algo que faz bastante diferença para o desenvolvimento de qualquer profissional e algo que ainda precisa ser desenvolvido. Porque nós, na nossa essência, como seres humanos, nós nascemos sem isso. A nossa tendência é sempre se desviar, é sempre colocar a culpa no outro, é sempre terceirizar a responsabilidade, é sempre deixar para depois. Só que o deixar para depois não é a melhor estratégia. Desde Adão e Eva, desde quando o ser humano, relatos, né, de vivência de ser humano, desde esse princípio, o Adão já usou do desculpability, que é o contrário do accountability. Eu acho que todo mundo sabe da história de quando Deus procura Adão, quando vai questioná-lo sobre quem foi que comeu do fruto proibido. A primeira resposta que Adão dá para Deus foi a esposa que o Senhor me deu. E ainda é uma resposta bem desqualificada, colocando a responsabilidade. Eu não pedi para você me dar essa mulher, deu porque quis. Então... Ou seja, né? A culpa da mulher que você me deu. Então a culpa da mulher é sua, só não é minha. Exatamente, se desviando da responsabilidade. Aí, desde que o mundo é mundo, isso sempre está arraigado na nossa estrutura pessoal e formal. E desde muito pequeno, principalmente a cultura ocidental, onde a cultura da disciplina ela não é tão valorizada e muito cobrada pelos pais, acaba que gera profissionais adultos com esse problema de desvio de postura. Então, Rogério, se você pensar e ver, principalmente Japão, o Oriente Médio, aquela região onde a disciplina é muito forte, os adultos, eles desde muito pequeno, até na sua fase adulta, convivem tranquilamente com a disciplina, porque desde muito cedo eles são postos à prova e vivem essa experiência e praticam constantemente. Já no Ocidente, a gente vem falar de 5S, por exemplo, para um adulto que nunca ouviu falar. Então, torna-se bastante desafiador isso. Tem um vídeo que depois, se vocês quiserem, puderem assistir no Jornal Nacional, vocês vão ver o choque de realidade que tem relacionado à educação da cultura japonesa. No Japão, as crianças eles vão para a escola. Isso é o comentarista mostrando a rotina do dia a dia de uma escolinha, de primário. Vão para a escola, quando termina a aula, no final da aula, a professora separa os alunos que vão organizar a sala, limpar as cadeiras para os próximos alunos do turno da tarde assistir. Outros alunos vão organizar a fila para poder servir a merenda. Outros alunos vão se direcionar para a cozinha para poder servir os outros coleguinhas. E outra parcela da turma fica disponível para poder lavar as louças que geram durante a refeição.
Outra parcela da turma vai lavar banheiro e vai lavar bebedouro. E para isso eles é muito normal, porque é deles e para eles a escola. Imagina isso na escola do bairro, se um professor tentasse praticar uma situação como essa, como é que ele seria taxado? Primeiramente, não teria apoio. Só que isso gera um mal e pode até depois gerar um câncer nas pessoas futuramente, porque essa cultura ela tem que ser fomentada desde muito cedo. Não é da noite para o dia que você vai se tornar um profissional com um accountability elevado, com esse senso de responsabilidade. É prática, tem que ir praticando. E além do senso de dono, Rogério, o que é esse senso de dono que eu falo? Não é você pegar o seu dinheiro e o seu salário e investir, por exemplo, dentro da empresa. É você fazer o mínimo. O mínimo que se você estivesse na sua casa, você também faria. Como, por exemplo, você sai de casa para trabalhar, você deixa o ar-condicionado ligado e só desliga quando retorna? Não. De jeito nenhum. Você sai do ambiente e deixa a luz ligada, onde ninguém vai ficar utilizando aquele ambiente? Também não. Então, esses princípios, essas pequenas atitudes é que vão demonstrando práticas de senso de dono. Esses são exemplos bem irrisórios, mas é a partir daí que vai fomentando a cultura da responsabilidade, o senso de apropriação, o senso de dono. E também a contabilidade traz muito consigo o interesse genuíno. O que é Olha isso? que interessante, né? Só fazer um abre aspas aqui, Patrick. Uhum. Eu tenho falado, pessoal, nas lives que o grande objetivo é trazer alguns fica-dicas para vocês. E percebam que o Patrick já soltou alguns insights muito importantes, que é essencial que você registre isso aí nas suas anotações ou na sua mente, né? Quem tiver oportunidade de anotar faz muito bem. Perceba que tem se falado muito sobre procrastinação. A gente fala muito sobre transferência de responsabilidade. A gente fala muito sobre protagonismo. A gente fala muito sobre ser proativo. Então, vai conectando todos esses termos que é comum para você com essas coisas que o Patrick está falando. Que no final vocês vão ver como que essas coisas fazem sentido. Sabe por quê? Tem muita gente trazendo muita palavra nova e muita coisa diferente. Mas que quando a gente vai ver a essência do negócio, não é tão diferente assim. As coisas estão dentro de nós. Tem muitas coisas que já vão sendo formadas em nós. E que nós não nos atentamos àquilo que acontece à nossa volta, que deveria despertar o insight daquilo que foi formado em nós lá atrás, pelos nossos antepassados ainda, pelos nossos pais, pelos nossos avós, que tiveram uma cultura de formação mais forte no que diz respeito à disciplina. Isso que o Patrick fala está associado à disciplina. Eu preciso zelar daquilo que é meu. E o ambiente escolar, ele é meu ambiente. A minha sala no trabalho, ela é o meu ambiente de trabalho. A minha mesa é responsabilidade minha, não precisa ser responsabilidade lá da dona Socorro, da dona Maria, da dona Augusta, de vir e fazer ali aquela limpeza, ter aquele cuidado. É minha responsabilidade. O quanto que essas coisas são a sua responsabilidade. Porque a gente tem ouvido muito, né? Que tem muita gente falando assim, acredite em você mesmo e você vai mudar o mundo. Calma, antes de pensar em mudar o mundo, mude o ambiente onde você está inserido. Transforme aquilo que está à sua volta. Que assim você vai dar o primeiro passo para mudar o mundo. Segue aí, Patrick. Exatamente, Rogério. Pegando o gancho no que você falou, tem uma frase que eu compartilho antes de começar a mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Porque se você todo dia arrumar a sua cama, ao se levantar, sair para trabalhar, ter um dia exaustivo, as suas metas, ou então seus objetivos, ou o que você tem idealizado não tenha sido alcançado, no final do dia, quando você chegar em casa, você vai ter uma cama disponível para você descansar e poder no outro dia lá vencer e superar os obstáculos que ficaram para trás.
Então, Rogério, como o senso de dono é isso, mas também uma accountability ele traz consigo o interesse genuíno. Mas quando eu falo de interesse genuíno, tem uma fábula do rato e da ratoeira. Não sei se todos vocês conhecem, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Ela cabe muito bem a esse exemplo do interesse genuíno. O rato ele chega na fazenda, apavoradíssimo, e fala: a ratoeira, tem uma ratoeira, salve-se quem puder, tem uma ratoeira. Aí a galinha, o porco e a vaca. A galinha fala: o rato, para de fazer escândalo. É uma ratoeira, esse problema não é meu. Infelizmente ele é seu. Conviva com você, ele. Aí o rato vai no porco. O porco estava dormindo. O ratinho acorda o porco e pergunta. E fala: tem uma ratoeira, tenha cuidado. Aí ele se compadece da situação do ratinho, porém ele fala: você vai estar nas minhas orações, mas a responsabilidade é sua. Aí ele vai e se direciona para a vaquinha com a esperança de poder ser consolado ou então de ter algum apoio. A vaquinha olha para ele e fala: você já viu alguma vaca morrer por uma ratoeira? Então se vira. Aí ele volta para o seu canto, passa a noite todo acordado e atento a qualquer movimento, muito preocupado com a ratoeira e se sentindo sozinho. Durante a noite, na escuridão da fazenda, a ratoeira se arma e aquele barulho acorda a esposa do fazendeiro. E quando ela desce, naquela escuridão, a ratoeira capturou uma serpente, uma cobra. E naquela escuridão ela não percebe, a serpente vai e pica o tornozelo dela. Nesse momento, ela volta e vê que foi picada por uma cobra, o marido a leva para o hospital. Ao chegar no hospital, passa por toda a medicação e uma das provas, a descrição médica do receituário que ele colocou foi fazer uma dieta onde tem uma alimentação mais balanceada e nutritiva. Para quê? Então, melhor do que uma canja para isso. Ele volta na fazenda, pega lá a galinha e vapo, faz a canja. Lá se foi a galinha. Lá isso foi a galinha. Aí, com o tempo, ela vai melhorando, ela começa a dar sinais vitais e ela sai desse processo de recuperação. Ela vai, anuncia para todo mundo que já está recuperada, os vizinhos, a circunvizinhança fica sabendo e vai celebrar que ela passou por esse desafio viva, sem nenhuma sequela. O fazendeiro, se sentindo muito grato por essa manifestação de carinho, decide receber todo mundo na sua casa e ele faz um belo de um churrasco e ele usa o porco para poder servir todas as visitas. Só que todo esse processo gerou muitas despesas para o fazendeiro. Medicamento, todos os cuidados necessários para poder cuidar da esposa dele. Ele se viu endividado. Então ele teve que pegar a vaquinha, levar para o açougue e se desfazer dela. Então a moral da história: se nós estamos convivendo no mesmo ambiente, o que acontece com você, de certa forma, vai me afetar, seja para o bem ou para o mal. Não houve interesse genuíno nessa relação dos companheiros do ratinho no celeiro. E o quanto isso acontece no dia a dia, onde você está inserido. Quantas vezes você vem com um problema e a pessoa: não, isso não é responsabilidade minha. Não, já deu o meu horário, já fiz o que eu tinha que fazer. Não, agora não dá. Não, eu já passei o e-mail, agora está com ele. São essas frases que elas vão minando e você tem que começar a perceber que isso que você está dando, no fundo, é uma desculpa. Que você está reclamando e que depois as coisas vão acontecer e você vai ser prejudicado no final de tudo isso. De certa forma, quem é que lembra, há 6 meses atrás, quando o Covid estava lá só na China? Aqui os brasileiros fazendo meme, dizendo que não queria chegar aqui, que não queria chegar aqui, a internet bombando. Carnaval, beleza. Carnaval de pé. Exatamente, carnaval acontecendo, todo mundo nem aí, nem se cuidando. Acabou que chegou no continente europeu e a quantidade de mortes devastando todo o continente europeu e os brasileiros
aqui não vai chegar, aqui não vai chegar. Quando chegou no Brasil, especificamente no Ceará, começou-se aquela situação, não, isso aí é doença de rico, só pega em rico. Enfim, como o tema da live não é Covid, mas veja como está ligado a mesma história da Fazendinha com a história relacionada ao Covid na qual nós vivemos. A gente não teve empatia e nem se colocou também em prestar qualquer tipo de serviço. A responsabilidade, Rogério, ela não evapora. A responsabilidade vai continuar lá. Se você não fizer, alguém vem e faz. Veja a segurança pública. Você quer falar? Uma coisa interessante, Patrick, assim, eu conheço essa fábula já há muitos anos, e normalmente o insight que vem é que nós não podemos ter um comportamento igual ao da galinha, ao do porco ou da vaca. Só que caiu uma ficha aqui agora. Na verdade, nós não temos que pensar em não ser igual a galinha, o porco e a vaca. Nós precisamos pensar em ser igual ao rato. Independente que o problema seja só seu ou que afete outros, faça parte de um movimento que trabalhe em todos que estão à sua volta. Ele compartilhou um problema que era dele, mas que poderia afetar a todos. Uhum. Certamente, pela postura dele, pela preocupação dele, numa visão sistêmica, porque ele pensou nos animais da fazenda, se qualquer um outro tivesse trazido para ele uma problemática própria, certamente ele teria contribuído com os colegas também, para que não chegasse numa circunstância como essa. Então, não pense em como não ser, ou em não ser. Pense em ser aquilo que precisa ser correto, reto, né, verdadeiro, e que de fato seja transformador. Verdade, Rogério. Como eu vinha falando, a responsabilidade, ela vai continuar lá, você fazendo ou não. O dever não vai deixar de ser cumprido. Veja o caso da segurança pública, por exemplo. Segurança pública, que é responsabilidade do Estado, como ele não faz, quem se responsabiliza, principalmente é uma realidade brasileira, são os traficantes na periferia. Eles que ditam as leis, eles que ditam as regras e as responsabilidades do que deve ser feito e do que não deve ser feito. O banco da praça, se a prefeitura pôs aquele banco na praça, se ela não está cuidando, o vizinho que mora ao lado da praça também não cuida. Não cuida. Provavelmente vai vir um vândalo e vai cuidar da maneira que eles, ao bel prazer. Então é muito fácil reclamar sem querer fazer. Engraçado, Patrick. Eu me lembrei agora de um texto que eu escrevi e compartilhei com vocês, acredito que há uns 2 anos atrás, que ao invés de reclamar da rua, eu resolvi limpar a rua. Exatamente isso que você está falando, né? Eu chegava no apartamento onde eu morava e a fachada do apartamento, pessoal, ela era um pouco mais recuada do que a rua. E é uma rua com muitas árvores, né? Uma avenida, e essas árvores caíam muitas folhas e tinha muito vento e empurrava todas essas foligens para a entrada da minha garagem. E aí eu estava passando por esse processo de reflexão, de mudança, de transformação. E aí eu, no primeiro dia, passei e falei assim, nossa, como tá sujo. No segundo dia, falei assim, gente, mas esse vento tá demais, tá muito sujo. Aí no terceiro dia eu parei e falei assim, alguém tem que tomar uma providência aí. Eu não posso esperar pelo outro, eu preciso agir. E aí peguei ali a vassoura, a pá, juntei toda a folhagem ali e tal, e joguei no lixo e ficou limpo. Então quer dizer, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar vendo as dificuldades, como diz o nosso chefe, né? Arregaça as mangas da camisa e vai para cima. Transforma, faz. Seja uma pessoa de atitude. Exatamente, Rogério. Um dos dois princípios que nós já comentamos, senso de dono e interesse genuíno sobre as situações ou circunstâncias, a contabilidade também traz o terceiro,
que acaba sendo a consequência, que é pensar no local do outro, que é conhecido como empatia. Pensar e colocar no local do próximo. É um dos princípios da empatia. Já vivenciei algumas situações que me marcaram, apesar de não ter vivido, ter ficado do ponto de vista do observador, mas que me marcaram tão positivamente que eu trago isso como exemplo. Uma certa vez eu estava saindo com a minha esposa, a gente estava num dos principais cruzamentos de maior congestionamento aqui da capital, que é em frente ao terminal do Lagoa, no terminal da Lagoa. Semáforo quebrado, os 4 semáforos do cruzamento quebrado. Naturalmente lá já é um trânsito infernal. E com os 4 semáforos quebrados desse cruzamento, você imagina a situação caótica que estava. O trânsito, iminente risco de acidente, as pessoas estressadas, buzinando para cima e para baixo, ninguém dando preferência para ninguém. E aquele trânsito se delongando, já fazia mais de meia hora que a gente estava lá parado, e nada, e nada, e nada. A gente estava totalmente atrasado para o nosso compromisso. Aí passa um ciclista que vinha de uma pedalada, ele coloca a bicicleta ao lado, encosta numa loja de piscina, que fica em frente ao terminal. Aí ele tira do bolso dele a lanterna que ele usava para poder fazer o passeio de bike e um apito. Esse cara se colocou no meio do semáforo e ele começou a coordenar esse semáforo muito, mas muito melhor do que qualquer outro guarda municipal que eu já vi. E ele sozinho no meio da escuridão, coisa assim, já de 5 minutos, tudo já estava fluindo muito bem. Eu estava lá atrás no semáforo, começou a fluir, todo mundo passando, respeitando, e ele lá com muita firmeza, com muita virilidade, organizando, gesticulando, e aquilo me chamou tanta atenção que ele poderia simplesmente seguir em frente com a vida dele. Ele estava de bicicleta, ele não estava sendo impactado como os outros condutores de trânsito. Só que ele teve coragem e ele se colocou no local do próximo e ele quis fazer a diferença onde ele estava. Aquilo me marcou tão positivamente que eu até usei como uma reflexão diária para poder trabalhar com o meu time nas reuniões que eu faço diariamente com eles de acompanhamento. Olha que interessante, né? Olha só. Prontidão, iniciativa, empatia. Cara, dá para listar umas 200 coisas aí. E olha que legal que o Patrick falou, né? O cara fez melhor do que muito guarda de trânsito. Porque ele não estava executando a função. Ele estava contribuindo com as vidas. Fazia sentido para ele. Existia um propósito naquilo que ele fazia. O quanto que existe de propósito naquilo que você faz? Aquilo que você faz no seu dia a dia é a sua rotina ou é a execução do seu prazer diário? Precisa fazer sentido, galera. Pois é, Rogério. Outro exemplo também que me marcou positivamente foi em 2018, estava numa crise de abastecimento de gasolina nos postos. Você tinha que sair, às vezes, muito cedo de casa, 5 horas, para poder conseguir abastecer, porque 7 horas já estava difícil encontrar algum posto que tivesse disponibilidade de gasolina. Aí, nessa época, eu entrava 6 horas no trabalho e saía de casa às 5h20. Aí, teve uma situação também que me chamou tanta atenção de um frentista, porque, geralmente, os frentistas são cargos ali operacionais onde as pessoas simplesmente estão preocupadas em cumprir a sua jornada de trabalho. Bater Por execução. por execução. Não posso fazer nada além do que eu sou ou do que já faço, porque tem a mentalidade de que é ser besta, quer ser babão, essa pequenez de mentalidade. Rótulos, rótulos e mais rótulos. Exatamente. E esse cara, ele sozinho no posto, ele começou a acenar com a flanelinha e começou a gritar: gasolina, gasolina, X reais o litro, X reais o litro. Assim, sem ninguém pedir para ele fazer aquilo, ele estava sozinho no posto. O dono daquele posto deveria estar dormindo, ou então em outro país.
certamente ele não ganha por produtividade. Não, exatamente, muito pelo contrário. Sai do bolso do frentista qualquer desvio que tem. Ele tem que fazer prestação de conta no final do dia. Se saiu mais do que entrou de dinheiro, alguém tem que pagar a conta. Agora, se entra mais do que estava planejado, fica por isso mesmo. E a atitude desse cara me chamou tanta atenção também que eu fiquei gerou uma reflexão em mim de dias. O que é que leva essas pessoas a ter esse tipo de comportamento? A fazer mais do que se é esperado. Fazer mais sem ser solicitado. Você é gestor, Rogério, de muitas pessoas, de muitos líderes. É difícil nós temos equipes de multidisciplinaridade, de várias personalidades, de vários níveis de maturidade. Mas é difícil arrastar aquelas pessoas que não estão comprometidas com o propósito, que simplesmente fazem o que tem que fazer e pronto, não dá para poder fazer mais do que eu ganho. Veja que ilusão. Imagina um jogador de futebol. Um jogador de futebol começa a fazer gol contra porque ele ganha pouco. Vou fazer aqui gol contra. Por quê? Porque eu ganho pouco. Com o salário que eles me pagam, não dá para poder fazer grandes coisas, não. Só que a mentalidade do jogador de futebol é totalmente diferente. Se ele ganha pouco, às vezes até uma cesta básica, ele vai lá e ele sempre vai dar o melhor dele. Sempre ele vai ajudar o time, independente da posição que ele ocupa, porque ele sabe que o resultado dele e o resultado coletivo é que vai determinar o todo. Ele vai lá e faz o melhor, porque aí sim alguém vai ver o trabalho dele e ele vai poder ascender na carreira esportiva. Então é esse sentimento de apropriação que um jogador de futebol tem, que é um princípio de accountability também muito forte, que é declarado dentro do futebol e que serve de exemplo também para mim, junto com os outros que eu comentei aí mais cedo. E interessante também, Patrick, que quando a accountability, ela também não entra só naquilo que é tranquilo, né? Que é saudável, que é bom, aquilo que é agradável. Ela se encaixa também no risco de você tomar decisões que vão doer em você, de coisas que vão acontecer nesse processo do assumir a responsabilidade, que pode trazer dano. Mas é um dano bom, porque te faz crescer, te faz ser melhor, te faz evoluir, né? Então te leva para um outro patamar. Né? Os flamenguistas não se empolguem muito aí não, quando a gente fala do patamar, tá? Por favor. Mas te leva para um outro nível de percepção e para uma velocidade de transformação, porque muitas vezes o que nos impede de evoluir é a dificuldade de reconhecer a nossa debilidade, o nosso problema, a nossa dificuldade, aquilo que a gente tem defeito, é uma falha, é um desvio de comportamento daquilo que é o ideal a ser feito. Então, passar por esse processo de reconhecimento e viver a pena, né, viver a dor daquilo onde você errou, daquilo que você falhou, vai te transformar em alguém muito melhor, porque esses erros também vão nos transformando enquanto profissionais. Com certeza, Rogério. Tem o João Paulo Lema, não sei se todos conhecem, mas ele é o principal, o mais rico do país. Ele é proprietário das marcas Ambev, as lojas americanas. O cara tira uma receita por segundo, quase que faturamento das médias empresas o cara faz de receita por segundo. E uma vez eu estava assistindo uma live dele, ele falou que a grande sacada para poder você crescer também profissionalmente é se arriscar. Quem não se arrisca, não muda. Fica refém do status quo. Até para dar preferência hoje, Rogério, para uma pessoa atravessar na faixa de pedestre, você tem que ter coragem. Porque Fica a dica aí, ó, galera. Fica a dica, anotação, hein? Se não há risco, não transforma. Exatamente. Até para dar preferência para uma pessoa atravessar numa faixa de pedestre, você tem que ter coragem. Muitas vezes as pessoas negligenciam por medo de alguém bater na sua traseira. Não, eu vou passar aqui porque alguém pode vir bater na minha traseira. Posso causar um acidente. Até para isso você tem que ter coragem.
Veja como o meio... Como é que é aquele termo lá? Desculpabilidade? Desculpability. Desculpability. Não vou parar porque senão alguém vai bater. Será que você quer mesmo parar ou você está só justificando não fazer? Exatamente. Veja como o meio interferencia. Aqui em Fortaleza, principalmente Beira-Mar e Shopping Iguatemi, se você não parar para o pedestre atravessar na faixa, você é chamado a atenção. Veja como o meio interferencia na sua tomada de decisão. Então não é só porque o meio te força a fazer isso que você deve tomar as suas medidas de decisões condicionadas a essas circunstâncias. Tem que partir isso de você, porque o pedestre no trânsito é o mais fraco da relação. Se ele assinou que vai passar, você tem que reduzir. Existe o pisca-alerta no carro para o condutor que está vindo atrás ter a percepção que você vai parar. Então, é apenas uma desculpa, Rogério, como você colocou. Simplesmente para poder atender a minha situação momentânea. Para mim, é mais fácil e mais cômodo. Eu penso no meu umbigo, porque eu quero chegar em casa mais rápido, eu não... Enfim, coloca N E quando eu justifico é um desencargo de consciência, né? Sim. Não, eu justifico assim para eu ficar mais tranquilo, para eu convencer a mim mesmo de que eu não fiz errado. Eu estou querendo achar uma justificativa plausível para que eu não faça aquilo que deveria fazer. De novo, a gente cai na desculpability, a gente cai na procrastinação, a gente cai na falta de empatia, a gente cai nas escolhas pessoais, naquilo que é mais cômodo, naquilo que é mais confortável. Isso é fato, pessoal, isso é dado, isso é pesquisa. A maioria das pessoas tendem a fazer aquilo que é mais cômodo. Você que quer ser diferente é chamado a fazer aquilo que é desconfortável. Isso se chama sair da zona de conforto. Quando você está fora da zona de conforto, você está na zona de desconforto. Você já se sentiu cômodo quando você está com muito calor? Não, o excesso de calor gera um desconforto. Isso te movimenta a agir. Você começa a ficar impaciente, começa a se mexer mais, começa a se abanar, quer buscar uma solução para resolver aquilo que te incomoda. Exatamente. Né? Então, são os cuidados da vida que nós precisamos ter aí. As pessoas querem, mas não estão dispostas a sair da sua zona de conforto. Quero perder 10 quilos. Mas o que é que eu faço para poder perder 10 quilos? Eu simplesmente desejo. E isso é bom. Começar a idealizar um objetivo é o passo inicial. Porque o seu subconsciente vai começar a trabalhar no consciente para você conseguir se mobilizar e alcançar esse sonho, esse seu objetivo. Porém, tem duas coisas necessárias para isso. Fazer. Tem que começar. Malhar. É isso que move, né? Exatamente. Eu quero desenvolver músculos, hipertrofia. Vai doer, vai ser cansativo, eu vou ficar esgotado, mas se eu tracei um objetivo, para eu chegar lá, eu vou ter que ter toda essa via crucis para poder atravessar. Decidir começar na segunda-feira não resolve. Exatamente. Você precisa fazer. Exatamente, Rogério. As empresas, algumas, não têm declarado esse termo na sua missão, visão e valores, accountability. Mas, em entrelinhas, é muito comum você encontrar. E é fato, não existe ainda uma equação que comprove X vezes a accountability vai dar igual Y de lucro. Não se tem essa equação. Porém, sabe-se que as empresas que têm esse perfil agressivo de liderança, onde as pessoas estão sempre dispostas a dar o máximo, a buscar, pensar, fazer diferente, elas com certeza elas vão estar no know-how ali das grandes empresas. Algumas têm assim disfarçado a contabilidade com outras palavras. Pensar, falar e agir. É como se fosse ao pé da letra, né? Remetendo ao accountability. Buscar resultados excepcionais. Remete também à accountability. As principais empresas hoje que declaram que trabalham com a accountability na sua estrutura organizacional, como a Ambev, é uma das que mais faturam também aí no mercado nacional. Então, uma das premissas, um dos conceitos da accountability também é você tratar as coisas sem mimimi,
sem arrodeio. Tem que ir direto ao ponto, tem que ir com clareza. Porque quando você trata as coisas como de fato elas são, você enxerga o problema do tamanho que ele é. E aí você vai agir na intensidade que é necessária. Né? Problemas pequenos a gente despende pouco esforço e resolve. Problemas grandes a gente precisa despender um grande esforço para resolver. Então se você não tiver clareza disso, você vai se perder. Você vai ser consumido por aquilo que acontece perto de você. Exatamente, Rogério. E ter a accountability, além de tudo isso que a gente já falou, é não conviver com um jeitinho, é não aceitar fazer de qualquer jeito, é sempre buscar estar caminhando no trilho da excelência. Eu tenho falado, né, Patrick, que só existe uma coisa pior do que a baixa performance. É o resultado mediano. Caraca, o resultado mediano, ele é o pior câncer que existe numa carreira profissional. Você se contentar com aquilo que é mediano, se contentar com aquilo que você acha que é suficiente. Não, você precisa ter sede, cara, você precisa ter anseio, você precisa ter desejo de ir além, de ir mais profundo, de cavar mais, de buscar mais, de ter mais intensidade, de viver envolvido com mais gente, com mais pessoas, repartindo mais, compartilhando mais, vivenciando mais. Isso é não ser medíocre, isso mesmo, Ítalo. É não ser medíocre, não se contentar em ser mediano. Queira ir além. E é notório quando você começa a se importar mais, se envolver mais, naturalmente você vai crescendo. E as pessoas que estão ao seu redor acabam virando uma bolha. Pode ser que você não seja sozinho capaz de mudar o mundo. Mas começando por você, começando na sua casa, começando com as pessoas que estão próximo ao seu lado, quem convive, quem trabalha com você, vai gerando e a bolha vai crescendo e cada vez mais nós vamos tendo um ambiente formado de profissionais de ponta, de excelência, onde não se contentam com os resultados medíocres e que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Olha que interessante, a Nessa escreveu e agora, né? Mudar a perspectiva, subiu aqui. Mudar a perspectiva das coisas. Olha que legal. Isso é profundo, isso dá tema até para mais uma live depois, né, Nessa? Muitas vezes a gente acha que as coisas mudaram, mas na verdade quem mudou foi você. O simples fato de você mudar a sua postura, de você mudar a posição onde você se encontrava estagnado, muda a sua forma de ver as coisas. Então não foi o prédio que ficou menor, o problema que ficou menor, você se aproximou mais dele. E quando você se aproxima mais, você enxerga mais detalhe, você enxerga mais profundo. Então por isso que a gente tem falado muito sobre profundidade naquilo que você faz. Vai no mais profundo possível, para que com essa intensidade toda você consiga transformar. Né? E isso é fundamental. É isso aí, Rogério. Tem uma figura que é muito compartilhada na internet, onde tem o fazer nada e fazer uma pequena coisinha durante o dia, só que expressa de forma, numa linguagem matemática, que é 1 elevado a 0, vai dar lá um resultado. 1 elevado a 1,01, que é quase nada, mas já dá um resultado muito além do que não fazer nada. O não fazer nada, e a gente, como estava falando sobre risco, se você já não está na melhor, por que continuar fazendo a mesma coisa? Por que não querer fazer diferente? Porque você tentar fazer diferente, pode ser que vai existir muito aprendizado e com certeza você vai chegar numa possível solução criativa que ainda ninguém tinha imaginado. Mas tem que ter coragem. Como a gente falou, não pode ter medo de errar, não pode ter medo de ser taxado. Tem que começar. Olha só que legal, galera. A hora passa voando, Patrick. Nós estamos entrando nos nossos últimos 10 minutos da live. Caramba! Incrível, a gente não sente a hora passar. Verdade. Galera, se alguém tem alguma pergunta para fazer, clica na caixinha aí, na interrogaçãozinha, manda sua pergunta aí, que aproveita o Patrick aí para responder. Tamo junto e... olha que legal, que eu falei no começo da live, né? Assim, é um termo diferente, né? Quando o Patrick falou assim, vamos falar sobre a accountability. Rapaz, vamos.
Mas confesso que eu não tinha ouvido o termo ainda, e aí comecei a ler sobre o conteúdo, li o que o Patrick me passou e eu achei incrível. Sabe por quê? Vou voltar lá para o começo da live. As coisas estão dentro de nós. Nós sabemos das coisas, foi nos ensinado essas coisas, mas nós deixamos guardado lá no cantinho do HD e muitas vezes a gente não olha para ele. O Patrick está falando de invulnerabilidade. Fizemos uma live sobre isso. Antifrágil. O Patrick está falando sobre antifragilidade. O Patrick está falando sobre proatividade. O Patrick está falando, pessoal, sobre transformação, sobre mudança. Lembra que há 2 lives atrás, se eu não me engano, nós falamos assim, olha, a frase do Gilberto de Souza, se não há transformação, existe morte. Na natureza é assim. Se ela não se transforma, ela está morta. Porque o movimento faz parte da vida dela. O movimento faz parte da sua vida. Para de ficar contente de colher os mesmos resultados todos os dias. Para de ficar contente porque você chegou ao máximo. Tem sempre como ir além. Almeje mais. Se você chegou no ápice da cadeia hierárquica de onde você trabalha, comece a pensar em crescer em faturamento. Comece a pensar em crescer no emprego das pessoas. Comece a pensar em crescer em desenvolvimento da própria empresa, em abrir uma filial, sei lá. Mas pense além. Essa caixinha que muitas vezes nós nos colocamos dentro, ela é criada por nós. Não existe fisicamente essa caixa, existe mentalmente. Nós criamos e nós fortalecemos elas. Muitas vezes esse feixe de vara que é amarrado, ele é amarrado pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, pelas nossas percepções e pela nossa imaginação. Da mesma forma que a gente imaginou esse feixe bem amarrado, imagina que você tem o poder para ir lá e tirar essa amarra, e desfazer esse feixe, e quebrar cada graveto e entregar um resultado incrível. Muito bom, Rogério. Turma, espero que esse momento que passa muito rápido, confesso para você, para mim, eu acho que estava em 15 minutos. É uma experiência muito bacana bater um papo assim, enquanto as pessoas participando virtualmente, tal, poder. Muitos insights foram colocados da sua parte, Rogério. Você também conduziu essa live de uma forma muito leve, muito tranquila, trouxe muita percepção bacana. Também eu participei dessa live como em 2 pontos de vista, como dialogando com você e também como ouvinte. Estava aqui ouvindo todos os seus ensinamentos e me gerou bastante reflexão. E sempre quando nós nos depararmos, pessoal, com esses termos, que não é da noite para o dia, que você vai virar a chave seletora e você vai ser um profissional super-homem. É começar a se deparar com esses termos. Ah, deixa para depois. Ah, isso não é responsabilidade minha. Ah, faz tua parte, se preocupa só com o teu, deixa que eu faço o meu. Ah, se tu mandar para mim bom, eu faço o, mas se tu mandar ruim, eu não consigo fazer nada bom, não faço milagre. Então, são essas pequenas frases que vão ruminando. Se você começar a perceber no seu dia a dia e começar a tirar ela do seu vocabulário, já vai ser um bom começo. Legal, maravilha, Patrick. Mais uma vez, muito obrigado. A galera não mandou pergunta e eu acho que ficou claro, mas depois, como vai ficar postado, eu vou marcar o Patrick também na divulgação do vídeo. Então, pode mandar as perguntinhas de vocês ali. E com certeza aí o Patrick vai responder, eu também vou estar respondendo a vocês. Tá? Obrigado, Patrick. Deus abençoe. Valeu, abraço aí na Rogério. Messi também. E obrigado por disporem desse tempo. Valeu? Eu que agradeço, cara. O espaço que você cedeu para mim. Valeu, Rogério. Maravilha. Forte abraço. Tudo de bom, viu? Até Valeu. mais. Beleza, galera. E aí? Gostou? Curtiu? Então, vai lá, dá um like, né? Como dizem aí os blogueiros da vida. Curte o vídeo, encaminha. E eu vou insistir numa fala que eu tenho tido em cada uma das lives. Se fez a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena. Então, para mim, foi um prazer imenso receber o Patrick aqui hoje, com esse compartilhamento incrível. Muito obrigado a vocês por fazerem parte desse momento, por colocarem os comentários de vocês aí, né? Muita gente sendo presença cativa em todas as lives, participando sempre.
Valeu, Yuri. Obrigado aí pela presença. Alexandre, meus pais, minha esposa, os colegas aí de trabalho também que passaram para dar um oi. Todos vocês que são seguidores também do Patrick, que me seguem também no Instagram. Então, tá indo para lá. Vou subir no YouTube ainda hoje, vou subir também no Facebook ainda hoje. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, com mais uma live. E aí, quem vai participar comigo? Estou esperando o seu convite. Se você me chamar, eu topo. Um abraço, Deus abençoe, fique na paz. Eu só posso imaginar que vai fazer sentido para você. Fica na paz.